Salve família! Salve família Vasco! Eu sou o De Vargas e esse é o canal De Vasco. Muito obrigado por você estar aqui, prestigiando, dando essa moral, assistindo o canal. E aqui, se você ainda não sabe, eu te digo agora, o canal geralmente eu trago uma informação e dou a minha opinião, que é uma entrada que eu deixo para você colocar sua opinião aí. Você dá seu papo aí, fala o que você achou das informações. Mais uma vez explicando, não sou jornalista, não sou repórter, não sou nenhum âncora, nem nada. E eu trago as informações, dou aqui as fontes e dou a minha opinião. Não gosto de trazer nada assim, milhões no Vasco, notícias maravilhosas no Vasco. Eu só vou fazer isso se realmente acontecer, né? Eu gosto de alguns canais aqui no YouTube, já falei isso até em alguns vídeos aqui, eu assisto bastante coisa. Bastante canais aí eu recomendo, canais que são bem jornalísticos, já falei em outros vídeos aqui, repito, o canal Atenção Vascaínos é jornalístico, o canal do Garone, tudo do Vasco, né, jornalístico. O Mineiro, não sei se ele é jornalista, mas ele tem um perfil lá, estilo jornalista, mas eu acho que ele não é jornalista, ele nunca falou sobre isso. Eu também não sou jornalista. Então eu trago o que está em evidência e dou minha opinião, porque aqui eu gosto mesmo é da resenha, irmão. Aqui, nossa parada aqui vai ser resenha. E a volta do Carioca, eu anoto aqui, como eu disse, não sou jornalista, não vou buscar informação nenhuma nos ambientes. Eu anoto tudo e a volta do Carioca tá bem presente aí, né? Tá tendo essa rincha aí entre Fluminense e Botafogo. Fiz uma colinha aqui para poder estar explicando para vocês aqui, ó. Que pode estar voltando o Carioca, Fluminense e Botafogo provavelmente vão brigar na justiça. O arbitral que teve ontem foi até 1h da manhã, no caso ontem, segunda-feira, e foi remarcado para hoje, às 20 horas. E provavelmente já começa até com o nosso rival, né, o Urubu, jogando contra o Bangu, em Moça Bonita, sem público. E essa autorização que na reunião de ontem ainda não teria acontecido, no conselho arbitral não teria acontecido. Acabei de ver aqui a informação da ESPN, que esse arbitral já foi autorizado, então o que eles determinaram no dia de ontem foi determinado e foi só para esperar agora o que iria acontecer. Só que eu tenho aqui um caso que é principalmente, eu falei no vídeo também de ontem, sobre o Nenê, que o Nenê deu eu coletando informações sobre a volta do futebol, entrei no Globoesporte.com falando que o Fluminense tinha feito uma live com o Nenê e também o presidente, Mário Bittencourt, em lives lá no Tricolor, né, nos nossos fregueses, de que eles não querem voltar por causa disso aqui, ó. Até segunda-feira, eu acredito que é por causa disso. A principal informação é que eles não querem voltar por causa disso. Até segunda-feira foram registrados 80.946 casos, 7.728 óbitos e a maior taxa de letalidade é aqui do Rio. Isso aqui é só no Rio. São 9,55 taxa de letalidade. Por isso a resistência de Botafogo e Fluminense. No caso, as datas de retorno seria dia 18, com Bangu e Urubu. Dia 19, Portuguesa e Boa Vista. Dia 21, Vasco e Macaé, em São Januário. Madureira e Resende, também dia 21. E dia 22, Fluminense e Volta Redonda, Botafogo e Cabo Friense. A situação dos clubes. Não, determinado também que serão com 5 substituições, com 3 paralisações na partida e a flexibilização para a utilização de atletas não profissionais por parte dos times pequenos. E por fim, a vaga na Copa do Brasil. O Urubu está treinando há muito tempo, o Vasco também já vem treinando, situação dos clubes. Fluminense nem fez exames, fará hoje, terça-feira, dia 16, e o Botafogo fez exame e aguarda os resultados. Eu vou entrar em outro assunto aqui do Marrone, mas não é para falar do Marrone não, é para falar de Dedé, Matheus Vital, como é o nome do outro? Marlone e Luan, e também do Douglas Luiz e do Paulinho. Só que antes eu queria ler uma frase aqui do Dedé, já que eu vou falar do Dedé, né? Vou tentar fazer o vídeo rapidinho, tá com 4 minutos e 50. Aqui eu não tenho essa de fazer 10 minutos de vídeo para poder o YouTube recomendar para você não, entendeu?
Eu faço o que tem de informação, não vou ficar aqui enchendo linguiça pra você, né, irmão? Vou falar o que tem de falar. Eu só queria falar que o Dedé, ele já manifestou na Fox Sport, essa matéria aqui é do jornal O Dia, mas ele informa aqui o seguinte, uma fala do Dedé. Aspas para o Dedé. Quando o Dedé foi... Não, primeiro, quando o Dedé foi procurado pelo rival, pelo Urubu, e o Urubu já tinha comprado o Arrascaeta, eu vou falar isso aqui, depois eu vou falar por que eu tô falando, entendeu? Dedé. E ele acabou não indo pro rival aqui no Rio, né? E acabou ficando lá. E o Cruzeiro disse que por ele não ter aceitado, ele receberia 1.800.000 em 10 parcelas de 180 mil. É um bônus, né? E aqui tá dizendo o seguinte... Depois de um tempo, né, uma entrevista do Dedé na Fox, ele, aspas para o Dedé, o Flamengo está no Rio e está ao lado da minha casa, Volta Redonda. Seria maravilhoso para mim, o Flamengo que queria o Arrascaeta de qualquer jeito, e eles conseguiram. Acho que isso deu um conflito grande e foi onde teve a decisão do Cruzeiro de vetar. Cheguei a conversar com o Itair Machado, sobre o desejo de voltar para o Rio, que era o presidente do Cruzeiro na época. Estar perto de minha família. Itair falou, Dedé, não tem como, é difícil, quase impossível. Eu fiquei na minha, respeitei o Cruzeiro, mantive meu foco e segui meu caminho no clube. Sabe por que eu estou falando isso? Muitos falam aí que o Dedé é ídolo. Eu queria a sua opinião. Eu acho que o Dedé foi um bom jogador, um grande jogador que nós tivemos no Vasco, mas não é ídolo não, cara. Sabe por quê? Porque, tem que ser profissional, ele pode jogar em qualquer lugar. Mas o ídolo, cara, o ídolo é de você que faz o seu ídolo. Se você acha que o cara fez uma coisa muito legal e tem pessoas que não valorizam tanto, é seu ídolo, entendeu? Eu não acho o Dedé ídolo, ele ganhou uma Copa do Brasil, jogou bem, mas já falou algumas besteiras aí. Então eu acho que ídolo tem que ter um pouco de discernimento, né? E quem sabe, num futuro, a gente considere aí, devido ao histórico do clube, o Dedé um ídolo. Mas eu não considero o Dedé ídolo não, considero ele um bom jogador. Tô com umas colas aqui sobre o poder de barganha. Vou até pegar aqui, ó, que aqui é mais uma cola. Sem poder de barganha, Vasco... deixa eu ver aqui. Sem poder de barganha, Vasco vê Marrone engrossar a lista de joias vendidas no mercado nacional. Falei desses jogadores aqui, só não o Douglas Luiz e o Paulinho. O Douglas foi vendido pelo Manchester City, isso é na última década, tá? E o Bayer Leverkusen vendido, e o Paulinho comprado pelo Bayer Leverkusen. São as exceções desse ano, dessa década. Vou deixar o Vital por último, porque tem uma situação aqui do Eurico aqui, eu vou deixar por último. Seguinte, nessa década teve o Marlone. O Cruzeiro levou o Marlone, sabe por quanto? 3.200.000 reais. Marlone era um craque? Ia estourar quando saiu do Vasco? Não. Mas foi por esse valor que o Vasco vendeu na gestão... Deixa eu ver. Eurico Miranda. Foi Eurico ou foi Roberto? Me corrige aí. O Luan. O Luan foi em 5 parcelas de 2 milhões. Foi vendido por 10 milhões. E a Udinese estava interessada no Luan na época. E o Marlone foi vendido 60% do valor do passe dele. Não foi vendido... todo o passe não, mas foi por 3.200.000 vendido no mercado nacional. Luan, mesma coisa, a Udinese queria, né? E o Dedé, por isso que eu queria falar do Dedé, o Dedé foi vendido, eu vou entrar no Marrone também, mas o Dedé foi vendido para o Cruzeiro por 14 milhões. O Dedé tinha muita perspectiva, né? Era tratado até como um mito por muita gente no Vasco. E ele foi vendido por esse valor aí, cara, de 14 milhões e o Milan queria o Dedé. Eu vou entrar no Marrone por último. Eu vou falar do Matheus Vital. O Matheus Vital foi vendido por Corinthians por 8 milhões e vendido na última semana do Eurico Miranda, que vendeu no dia 16 de janeiro de 2018, e o Campelo assumiu no dia 20. Então é um querendo comer o outro vivo lá no Vasco, né? E o Vasco só se lascando por causa disso. Comenta aí se você tiver mais algum jogador que eu não estiver lembrando aqui. Vou finalizar aqui agora falando do Marrone, mas vai ser breve, tá? O Marrone, situação do Marrone que foi concluída hoje, pelo menos informada pelos presidentes de ambos os clubes, do Vasco e do Cruzeiro, que foi vendido por 20 milhões, né? Só que 80% do passe
Só que o Vasco vendeu 56% do jogador, os outros 24% foi dividido lá entre Volta Redonda e essa pessoa física aí que tem 10% do valor do jogador, que dizem que é uma empresa, né? Que se o Marrone não for vendido até 2023, o Atlético Mineiro tem que depositar na conta do Vasco 1.500.000 euros, que dá hoje 8.700.000 reais, é quase 9 milhões, é dinheiro pra caramba. E se não vender, tem que comprar esse restante desses 14% que ficou com o Vasco pelo valor de 1 milhão de euros. E é o seguinte, o Vasco vai pagar os salários. O Vasco vai pagar fevereiro, março com esse dinheiro, com esses 16.400.000 reais, que é o que vai ficar na mão do Vasco, né? 16.400.000 reais, quase 17 milhões. O Vasco vai pagar fevereiro, vai pagar março, vai pagar as coisas ali, né? Água, luz, saúde, coisa de saúde, somente com esses exames aí que tem que ser pago também desse exame dessa crise sanitária aí, né? Que eu não gosto de ficar falando. Acordos operacionais, seguranças, acordos judiciais para evitar penhoras. E não sei, e o Vasco pretende pagar abril também. O sócio torcedor tá aí, provavelmente deve pagar abril. Não pretende não, campeão. Você tem que pagar esse abril, porque tá entrando muito dinheiro aí no Vasco. 16.400.000, mais provavelmente ali entre 18 e 20 milhões do sócio torcedor. Você tem que pagar. Falei tudo isso, dei minhas opiniões, não dei minhas opiniões ainda, mas vou falar o seguinte. O Vasco tem que aprender a tirar esse pires da mão. Paga esses jogadores, deixa os caras tudo em dia. Quando vier um clube do Brasil e falar que vai dar 16.400.000 por 56% do Marrone, você ri da cara dele, campeão. Aprende a trabalhar, cara. Você não sabe trabalhar, não. Vem um Atlético lá. O Atlético, até 2 meses atrás, estava devendo salário. Vou falar outros clubes aqui, ó. Corinthians está devendo 3 meses de salário. O Sport, que eu não exijo que falem muito lá do Sport, mas também deve salário. Outros clubes, o Urubu, o Mulambo aqui, tá? Mulambo é pra cá. Aqui é a nossa casa, São Januário. Mulambo é pra cá, Mulambo é lá. Eu dou as costas pra esse Mulambo. Eles estão pegando empréstimo pra pagar o salário, que a folha salarial lá é de 20 milhões. E essa mídia suja e horrível não fala não, né? Mas aqui nós falamos, aqui não tem um teto de vidro não. Então, rapaziada, deixei essa resenha aí, essas informações pra você, volta do estadual. O Dedé falando isso daí, você acha o Dedé ídolo? Você acha que deve voltar ao futebol? Acha que o Dedé é ídolo da torcida do Vasco? E acha que o Vasco vende bem seus atletas? Campelo está trabalhando bem? E também mais uma pergunta aqui, para finalizar. Você não acha que o Campelo deveria aproveitar essa venda do Marrone, esse dinheiro, o dinheiro do sócio torcedor, e zerar as contas do Vasco? Apesar de eu achar que mesmo se ele fizer isso, ele não vai ser reeleito, que eu acredito que não, né? Pelos sócios, talvez, não sei, mano, não é só essa eleição, é um problema. Então deixa a sua opinião aí, se você acha que o Campelo tem que zerar essas contas todas, pagar tudo, porque dinheiro vai ter, irmão. Dinheiro vai ter. Vocês estão falando que com 16 milhões pode ser que é pago, que dá pra pagar? Com 30 e poucos milhões você zera essas contas aí, paga essas penhoras, adianta as penhoras, não dá pra pagar tudo, mas deixa tudo reguladinho pra pagar ali 200 mil por mês, 50 mil por mês de outra coisa. Regula tudo, meu irmão. São mais de 30 milhões que vai entrar nesse Vasco. Então, tá dado aí as informações, a minha opinião, a resenha. O que você acha? Dedé é ídolo do Vasco? Bati bastante nessa tecla, né, nesse vídeo. Não sei, cara. Eu acredito que eu não acho o Dedé ídolo do Vasco, não. Eu acho que ele foi um bom jogador e foi mal vendido. Por isso. E assim como o Paulinho foi mal vendido, porque o Paulinho, pra mim, ele é melhor do que aquele... Negueba Júnior lá do Mulambo, mas a mídia vende bem os jogadores lá dos Urubu e queima o Vasco com esse monte de informações sobre salários atrasados. Quem queima o Vasco é esse Campelo, que eu não sei se ele é Urubu também, não sei. Então, deixa a sua opinião aí, fala o que você acha. Muito obrigado por assistir, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Ó, ao Vasco, tudo.